Olá pessoal, eu sou Ana Paula Vargas, eu sou psicóloga e especialista em performance comunicativa. Hoje, no período da tarde, eu participei da CIPAT, realizada pela Fagundes, para os seus colaboradores. Foi uma alegria estar na presença de várias pessoas nesse nosso novo normal, aqui de forma virtual. Eu fiz a gravação, só que não fiz no local certo, então não salvou. E eles haviam me pedido para que eu falasse com vocês, o pessoal aí da noite. Então eu venho através desse vídeo falar com vocês e passar essa mensagem. Então vamos lá? Um dos temas que foi trabalhado hoje foi a qualidade de vida no trabalho. E eu falei sobre as atitudes comportamentais. Hoje, as pessoas, para estarem dentro de uma organização, muitas vezes, quando você manda o seu currículo, o currículo é avaliado pelo que você estudou, pelo que você construiu. Mas o que faz demitir uma pessoa, sabia que são os comportamentos? Nós precisamos cada vez mais trabalhar a nossa comunicação. Esse foi um dos motivos por qual eu me apaixonei com a performance comunicativa, porque eu percebi que a maioria dos meus problemas estava nesse processo da comunicação. Às vezes eu queria falar algo, mas quando eu ia falar saía totalmente diferente. Eu aprendi que através do meu perfil comportamental eu tinha uma forma diferente de comunicar para as pessoas. E assim eu fui olhando o que eu precisava ser melhorado e fui potencializando aquilo que já era o meu melhor. Então, hoje eu trouxe aqui para as pessoas, como eu estou gravando, não dá para ver os slides, mas eu vou disponibilizar os slides. Eu falo dessa minha formação como psicóloga, estudando milhares de pessoas e entendendo a importância que é para a gente ter uma performance comunicativa, produtiva no dia a dia. E eu falei sobre os nossos novos desafios, não é verdade? Que é de repente uma pandemia que faz com que a gente paralise e que traz muito medo. Eu senti muito medo de perder as pessoas especiais na minha vida, lá no início da pandemia. Mas depois eu vi que com todos os cuidados, seguindo tudo direitinho, eu poderia manter a calma, que tudo ia dar certo. Então, muitas vezes, a gente, sem saber o que é a situação, a gente já entra em pânico e acha que o mundo vai acabar. Então, o que é ideal? A gente pode até entrar em pânico, mas depois buscar situações para a gente poder olhar e observar que no dia a dia a gente pode encontrar soluções. Então, agora, nesse exato momento, você pode encontrar uma solução para o seu desafio. Então, vamos lá. Eu trouxe a história de dois empresários. O primeiro é o Nelson Simeão. Ele viralizou nas redes sociais porque ele pediu apoio, porque a loja dele de insumos estava para ser fechada. Aí uma especialista em marketing digital, a Luciana Medeiros, ajudou ele nessa empreitada. Fez todo o marketing digital para ele. E isso fez com que várias pessoas comprassem dele de forma virtual. Então, o que a gente aprende com isso? A importância das parcerias, a importância que a gente precisa sempre do outro para a gente alcançar os nossos objetivos. E vocês estão nessa semana da CIPAT, CIPAMIM, então é importante a cooperação, o trabalho um com o outro, a parceria, a comunicação. Às vezes você vai utilizar um maquinário que você não tem todo o conhecimento. Então, não fique com vergonha de perguntar. Sempre na dúvida, peça apoio para o seu líder imediato ou para um colega de trabalho, mas nunca tome uma decisão insegura ou uma atitude insegura, porque quando a gente busca o apoio das pessoas, a gente encontra soluções. Outro ponto importante foi a rede de salões de beleza da Cris Dias, de São Paulo. Ela, com o salão fechado, não podendo atender as pessoas, ela teve a brilhante ideia de fazer receitas naturais para o corpo e cabelo. Aí ela transformou o salão dela em uma quitanda orgânica. E nisso, ela fez várias parcerias com produtores da região para vender os produtos dela. Então, mais uma vez a gente fala, diante daquele desafio que é estar com o comércio fechado e agora como que eu vou sobreviver, a gente encontra soluções. Então, muitas vezes a gente tem que agir como a Cris,
vemos a crise e qual é a solução para esse problema. Como que eu posso agir? O nosso cérebro, ele é muito especial e ele está procurando a maior parte do tempo buscar soluções. Isso mesmo, buscar soluções para que a gente possa ter uma melhor solução nos desafios. Então, mais uma vez eu venho falar com vocês. No seu dia a dia, você comunica bem com seus colegas? Você tem uma comunicação assertiva? Quando você chega, você fala bom dia, boa tarde. E uma pergunta, já agradeceu o seu trabalho hoje? Já foi trabalhar com aquela sensação de gratidão porque você tem um emprego? E quantas pessoas hoje estão desempregadas? Depois eu vim com outra sequência. Uma pergunta, reflitam aí. O que você aprendeu com a pandemia? Eu aprendi com a pandemia que nós podemos cada vez mais melhorar a nossa performance na vida, encarar os desafios, isso faz nos fortalecer, a gente amadurece. Por mais que aquilo que a gente sonha não é realizado, nessa jornada teve um aprendizado. Essa jornada te deixou mais forte, pode ter certeza. Então eu aprendi com a pandemia que de repente eu não podia ter esse acesso de estar com as pessoas presencialmente. Igual hoje, eu estou aqui falando para uma câmera, mas eu espero que vocês sintam a minha energia positiva aí no coração de vocês, porque eu amo comunicar e é o meu trabalho, é minha missão de vida. E por mais que eu tive que ficar parada por uns tempos, isso me fez ver o quanto que o meu trabalho é importante. E você? Continuou trabalhando em todo o tempo da pandemia? Teve que ter mais cuidados. A gente tem que lavar mais as mãos, o distanciamento. Então, vamos agradecer, porque eu e vocês continuaram trabalhando mesmo em um momento tão desafiante. Outro ponto, uma pergunta. Lá no início eu falei para vocês que essa palestra seria mais uma reflexão do que ficar só falando teoria aqui para vocês. O que vocês têm comunicado no ambiente de trabalho de vocês? Nossa, minha vida é difícil, eu não consigo, eu não posso. Ou vocês estão encontrando soluções para o problema de vocês? Eu já falei isso em outras palestras. Eu já passei muito tempo da minha vida, sabe o quê? Reclamando e esperando que uma luz mágica realizasse o meu sonho. Mas eu aprendi que eu preciso dar passos rumo à realização dos meus sonhos e que a comunicação ela é importantíssima para que isso aconteça. Então, no seu ambiente de trabalho, já elogiou algum seu colega? Falou para ele algo positivo? Você está ali procurando criticar, falar da barriga dele? Olha que eu já vi muito isso, hein? Aí com vocês eu sei que não acontece, mas em outras empresas que eu já fui acontece. Critica a barriga, critica que a pessoa não tem cabelo, não tem... Gente, para com isso, seja positivo e fale para o seu colega algo positivo da atitude dele, que ele tem de bom para poder compartilhar. Outro ponto, o que tem sido a sua diversidade? Hoje, milhares de pessoas estão desempregadas aqui no Brasil e em muitas partes do mundo pelo Covid-19. E você tem o seu trabalho, mas dentro do seu trabalho, qual tem sido a sua diversidade? Quais os pontos que você viu que foi desafiante, que você não encontrou saídas? É importante ter uma postura positiva para resolver esses problemas. Então hoje, dentro do seu trabalho, se você tem um desafio com algo que você não consegue solucionar, busque o seu líder imediato para que ele possa te apoiar na resolução desse problema. Está com dúvida? Não sabe qual maquinário, como projetar aquele maquinário? Chame seu colega, peça apoio, peça ajuda. Não está no dia bom, brigou com a esposa, discutiu com o filho, bebeu demais, não está bem para trabalhar? Chegue e fale com o seu líder. Hoje eu não estou no dia bom, mas pode ser só hoje. Um dia você pode evitar um grande acidente. Então vamos conscientizar e trazer a autorresponsabilidade, porque para mim o trabalho ele nos engrandece. Independente de qual trabalho a gente tem, nós temos que dar o nosso melhor para aquele trabalho.
No livro da Gisele Bündchen, uma modelo super famosa que é do Brasil e conquistou o mundo através do seu trabalho como modelo, ela diz o seguinte, que tudo que ela fez com excelência, que até quando ela era nova, ela ajudava nas tarefas diárias de casa, quando falava assim, Gisele, você vai lavar o banheiro, ela lavava aquele banheiro de forma impecável. Então, tudo que você fizer, faça com presença, faça com responsabilidade. Eu tenho muito desse ensinamento na minha vida também. Tudo que eu vou fazer, eu quero entregar o meu melhor, porque quando eu faço isso, eu estou conectado com a minha positividade, eu estou conectado com a minha missão, o que eu vim entregar. Então, esteja assim no seu trabalho, esteja entusiasmado. A palavra entusiasmado vem da questão cheio da presença de Deus, de uma presença divina. E é o que eu acredito para a minha vida, que quando eu falo com vocês, quando eu gravo uma live, quando eu estou de forma presencial ou online, eu estou entregando o melhor, porque eu acredito que eu brilho o brilho de Deus. E eu acredito isso com todas as minhas crenças, que Deus é que me faz na minha vida a presença de luz e que eu posso falar com vocês com alegria e motivação. E você pode começar hoje. A partir de agora, você pode começar. Então, dê o primeiro passo. O que você pode fazer no seu dia a dia para ele ser melhor? O que você pode fazer para ter mais segurança no seu ambiente de trabalho? E não é só para você, para o seu colega também. Porque todos têm o objetivo de chegar, fazer o seu melhor e depois retornar para a sua família ou retornar para a sua casa. Então a gente tem que prestar atenção nessa garantia da vida, da escolha para ter uma vida positiva. E eu deixei um desafio para todo mundo, que é o desafio da gentileza. Aprendendo e estudando profundamente a performance comunicativa, eu aprendi que os maiores desafios que as pessoas têm é na comunicação. Sabiam? Exatamente. Às vezes elas vão comunicar e se perdem no processo comunicativo apenas por causa de um ponto, falta de clareza na comunicação. Então, o desafio de hoje eu quero que você faça atitudes de gentileza, seja no seu trabalho, seja gentil, elogie alguém, seja gentil, dê bom dia na sua casa. Muitas vezes, nos meus treinamentos, eu já ouvi assim, Ana, minha esposa diz que eu não converso com ela, mas eu não consigo. E eu dou essa resposta. Olha, sabe o que você faz? Chega em casa, conversa, pergunta como foi o dia, o que ela fez de importante. São coisas simples. Hoje nós temos a oportunidade de livros, Netflix, documentários. A gente tem uma disponibilidade de acervo para a gente aprender a cuidar da nossa saúde, da nossa mente e das nossas emoções, porque a gente comunica o que a gente pensa, sente e faz. Então, gentileza gera gentileza. Que tal ser gentil com uma pessoa hoje? No seu trabalho ou na sua família? Então, todo mundo nesse desafio da gentileza. E meu muito obrigada, quero agradecer, foi uma alegria, uma satisfação estar aqui como convidada pela Fagundes de entregar o melhor que eu posso entregar, que é minha luz, o meu brilho e minha motivação. Agradeço a todos, agradeço a você que teve essa disponibilidade de estar aqui comigo nesse momento. Obrigada e até uma próxima!